Konnichiwa, minas! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje, mais um de Opinião Otaku, tá tendo Opinião Otaku doidado aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ReZero e sobre a viagem no tempo dentro dos animes, que basicamente é uma fórmula para o sucesso. Depois da abertura. Bom, galera, então a gente teve recentemente o anime ReZero, que fez um sucesso sensacional. E eu curti muito esse anime, cara, principalmente pelo fato de parecer que você tá dentro de um RPG, né? E que toda vez que você morre, como se você estivesse usando uma vida no jogo, né? Vamos supor assim. Mas também o personagem tem hacker, né? Não acaba nunca a vida. Enfim, então é como se você tivesse... Vamos raciocinar assim, né? Se você tá dentro de um RPG, você morre pra um boss. Você vai voltar no último save point, né? Então é mais ou menos o que acontece dentro de ReZero. O personagem tipo meio que entra dentro de um mundo assim que parece com um RPG. E quando ele morre, ele volta no último save spot. Então eu acho muito bacana por conta disso. É um tipo de viagem no tempo que relembra um pouco o RPG e tudo. E é como eu disse, cara, esse tipo de assunto, quando é abordado dentro de um anime, é quase certo de ser receita pro sucesso, né? A gente vê o exemplo de Steins Gate aqui, que também fez um sucesso absurdo no mundo dos animes. É um anime muito querido, Steins Gate. Ele aborda a viagem no tempo, só que ele aborda de uma maneira mais sci-fi, assim, de uma maneira mais futurística, né? Mais tecnológica, vamos botar assim. Então, o Steins Gate é um anime que fez sucesso por conta disso, de ter viagem no tempo. Tem muita gente que acha chato esse tipo de assunto, porque muitas vezes o personagem vai voltar e alguns acontecimentos vão se repetir, só que de forma diferente. Aí a pessoa acha entediante, né? Ficar repetindo os acontecimentos e tal. Mas, cara, não é entediante, é muito interessante, porque você vê os acontecimentos acontecendo de uma forma diferente do que aconteceram antes, porque o personagem voltou no tempo. Então a gente vê que toda a ação do personagem vai gerar uma reação, vai gerar uma consequência, vai fazer algo se alterar dentro daquela timeline quando ele volta no tempo. Então é muito interessante esse fator viagem no tempo, como eu disse, é como se fosse sucesso certo para um anime, quando ele aborda a viagem no tempo de uma forma, vamos botar assim, bem concreta, bem fácil de entender para o público. Então isso ajuda muito. Muito mesmo, faz o anime ter um sucesso sensacional. Eu também gostaria de citar aqui Dragon Ball, né? A gente não tem, vamos botar assim... Dragon Ball não é um anime que aborda muito a viagem no tempo, não. Mas algumas temporadas ele aborda a viagem no tempo, que foram as temporadas que o Trunks voltou, né? Que foi muito interessante, que Dragon Ball foi um dos primeiros animes, se eu não me engano, a abordar esse conceito de viagem no tempo. Que em 1990, 80 e pouco, lá, quando Dragon Ball Z foi lançado, acho que a saga Z do Trunks foi em 1990, 91, por aí. Ninguém pensava em abordar esse tipo de assunto, né, viagem no tempo, assim, de uma maneira tão sólida quanto o Dragon Ball abordou. Então eu achei muito interessante, porque ele basicamente consiste na ideia de que o Trunks volta pro futuro, ele encontra as pessoas do passado, ele pode alterar aquela timeline, mas nada vai ser alterado no seu próprio futuro. Porque não importa o quanto ele mude a timeline, o passado, né, ele vai gerar um novo universo com aquilo. Então o universo dele vai continuar existindo, não vai mudar nada que aconteceu no futuro dele. Independente do que ele faça no passado. Então é interessante, porque aí é um ponto que ele pode mexer o quanto ele quiser no passado, sem ter o risco dele desaparecer no futuro, né? Ou mudar a personalidade dele no futuro, qualquer coisa do tipo. Então aí, esse ponto de viagem no tempo foi muito bacana, o conceito de gerar um novo universo a partir disso. Então agora a gente também tem a saga do Goku Black, dos Zamasu, que também está abordando muito viagem no tempo. O Trunks voltou também de novo, então é muito interessante, é sensacional todo esse plot de Dragon Ball dentro de viagem no tempo. Steins Gate ele aborda de uma forma um pouquinho diferente. Em Steins Gate, qualquer coisa, qualquer alteração que você vá fazer no passado, ele vai alterar drasticamente seu futuro. E ninguém vai recordar memória alguma daquilo. Exceto o Hoen Kyoma, que é o personagem principal, né? Que não é o nome dele, mas é o codinome dele, né? Vamos botar assim, Hoen Kyoma! Que ele gosta de falar toda hora, então é divertido falar Hoen Kyoma do que o Kabe Rintaro, né? É mais maneiro falar Hoen Kyoma. Eu me perdi todo aqui nos nomes. Enfim, o personagem principal, né, ele tem a habilidade que ele consegue se lembrar de todas as timelines. Ou seja, não importa quantas vezes ele volte no passado e mude o futuro, ele sempre vai se lembrar de tudo que aconteceu dentro de todos os tempos do futuro, do passado e tudo que ele foi alterar. Então também é outro conceito muito interessante, porque por mais que as pessoas se esqueçam do que aconteceu, né, por mais que tudo seja diferente, ele sempre vai ter memórias de tudo que aconteceu nas outras timelines. Então aí é outro plot, né, que é bem interessante da gente abordar dentro das viagens no tempo,
Porque nunca perde a essência do personagem principal. Ele sempre tá se lembrando de tudo que aconteceu em todas as timelines, independente delas se alterarem ou não. E em Steins Gate a gente tem um fato muito interessante, que é aquele conceito de que não importa o quanto você mude o seu passado, quando uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer. Então a gente tem um ponto aí da história, né, que aconteceu a morte do personagem, eu não vou dar spoiler, mas vocês já sabem que é uma morte. Então ele tenta voltar várias vezes pra salvar essa personagem sem sucesso. Independente do que ele mudasse, ele tentasse arrastar a personagem pra outro lugar, ela acabava morrendo de uma forma diferente. Então pra poder alterar isso dentro da sua timeline, ele teria que ser muito específico na zona de convergência de tempo pra poder alterar esse tipo de coisa, né? Então é outro assunto, e Steins Gate, vamos botar assim, na minha opinião, é o melhor anime pra abordar viagem no tempo, todo o conceito, toda a história de viagem no tempo. Então eu recomendo muito Steins Gate também, se você não assistiu e gostou de ReZero, né, viu ReZero e achou maneiro, assista Steins Gate também, porque é fenomenal. E por último, o anime que deu o título ao vídeo, o anime que eu comecei citando aqui, o ReZero, né, que é aquele conceito também que é um pouco parecido com o de Steins Gate, né, você volta no tempo, você pode alterar as coisas, mas o personagem principal está sempre lembrando de tudo que aconteceu, independente dos outros personagens não se lembrarem. A diferença é que ReZero ele se passa meio dentro de um mundo de RPG, o que faz te lembrar um pouco o jogo, né? Quando você morre no jogo, você sempre vai voltar pro último save. E tudo que você fez é perdido, todo o progresso que você fez é perdido, né? Você lembra de tudo que os NPCs falaram, de todos os itens que os NPCs te deram, só que no jogo vai ser tudo perdido, vai ser como se você nunca tivesse feito aquilo, quando você voltar pro último save point. Então eu achei bacana nesse ponto, porque é mais ou menos como se fosse isso, é como se fosse dentro de um RPG mesmo, todo mundo esquece, né, o que aconteceu, como se você voltasse pro seu último save spot. Então a gente viu aqui várias definições de viagem no tempo que deram muito certo, que fizeram muito sucesso mesmo dentro dos animes. Deixe aí nos comentários qual tipo de anime que você gosta com viagem no tempo e por que você gosta, né? Eu quero muito abordar esse tema aqui no canal, talvez vocês citando aí vários animes eu possa assistir e fazer um top 10 específico de animes com viagem no tempo, que eu acho que seria bem bacana também. Então é isso, cara, eu só queria dizer que viagem no tempo, se for bem abordado dentro de um anime, é a receita pro sucesso, sempre vai fazer sucesso, pode ter certeza. Então é isso, não deixe de assistir Steins Gate, não deixe de assistir ReZero e não deixe de assistir Dragon Ball, as 2 temporadas de viagem no tempo que tem, que também são bem interessantes. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.